Luneta Sonora na área. E esse é o episódio 187 do podcast. Está perto do episódio 200, que é a meta para transformar esse podcast em um videocast. Mas eu não sei se eu vou precisar reavaliar a meta. Mas ela ainda está de pé e certamente pode ser o número 200? Pode ser, pode não ser. Também pode. Afinal de contas, não é necessariamente uma promessa, mas uma meta. E metas, elas são feitas ou para serem cumpridas ou não. E, basicamente, o que eu quero dizer? Antes do episódio 200, pode ser que ele se transforme num videocast. Pode ser que ele se transforme depois. Isso depende de momentos e variáveis, e é por isso que eu quero chamar a atenção justamente para isso. Quais são as suas metas? Você necessariamente tem metas para cumprir? Você tem objetivos na sua cabeça que você tem e quer atingir? É esse o princípio das metas e dos objetivos, que pode até ser uma coisa, é besteira, não tenho uma meta definida, eu vou por onde o vento me levar. Mas se você não tiver uma meta definida, como é que você vai atingir os seus objetivos? Como é que você vai, de certa forma, chegar até onde você quer chegar? É isso que eu tô querendo falar para vocês nesse episódio de hoje, sobre metas e objetivos. Eu tinha uma meta de começar o podcast, eu atingi essa meta e cheguei a 188 episódios com meta para transformar o episódio de número 200 em um videocast. É uma meta, não é um objetivo. Pode ser que eu consiga, sim, mas se eu não conseguir, é porque que teve variáveis e imprevistos que puderam acontecer. Mas essas variáveis e imprevistos, elas precisam, de certa forma, ser justificadas. Afinal de contas, tem gente que confunde objetivos, metas com promessas. E quando essa promessa não é cumprida, por que essa promessa não foi cumprida? Porque teve um imprevisto que aconteceu, tananã, tananã. Teve alguma coisa que não saiu como eu gostaria que saísse e tudo bem. É justamente sobre isso, você atingir os seus objetivos da maneira mais eficiente e não precisar, de certa forma, justificar por que aquela meta não foi cumprida, porque isso não está no escopo dos erros. Isso é uma coisa que acontece com cada um de nós, que somos humanos, temos problemas, temos algumas coisas que precisamos fazer e muitas vezes isso não depende só de nós, e sim das variáveis do tempo, das coisas que acontecem ao nosso redor, e você fica se perguntando, será que eu vou conseguir fazer aquilo? Será que eu vou conseguir atingir esse objetivo? E você se pergunta e você muitas vezes não encontra as respostas que você gostaria para atingir as suas metas. E ao mesmo tempo, você quer atingir resultados da maneira mais inesperada possível. Esse episódio, por exemplo, eu estou gravando numa frente que eu comecei no episódio 185, ou seja, umas 2 semanas atrás. E eu ia falar sobre um outro assunto, mas eu acabei falando sobre esse, de metas e objetivos. E eu poderia falar de uma outra coisa que eu acabei esquecendo completamente do raciocínio e transformei no tema de metas e objetivos. Então, quais são as suas metas? Quais são os seus objetivos? As suas metas e os seus objetivos, elas se encontram de certa maneira? Então, é isso, é sobre isso. Você precisa ter metas, você precisa ter objetivos, você precisa ter uma orientação de onde chegar. Porque sem isso, aonde você quer chegar necessariamente, né?
Então é isso, esse foi o Luneta Sonora de hoje. Vocês já sabem que toda sexta-feira tem episódio inédito do podcast na sua plataforma de áudio preferida, no site e no youtube.com/luneta sonora. Eu estou nas redes sociais, @Josivandro Avelar, no X e no Tumblr, @Josivandro. E a gente se encontra por aí. Afinal, esse foi mais um episódio curto. Eu até gostaria de falar mais, mas é o que o tema me permitiu para esse momento. E sabe como é? Quando a gente tem uma coisa na cabeça, muitas vezes a gente desenrola rápido. Mas quando a gente não tem, não sabe muito bem o que fazer. Mas o meu tema hoje, metas e objetivos, foi mais objetivo do que aquilo que eu esperava, né? Então é isso, esse foi o Luneta Sonora de hoje. A gente se encontra por aí. Até lá e não desanime.